Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Ola Rio. Seja muito bem-vindo nesse processo, nesse programa extraordinário que é o Celebrando a Recuperação de 12 passos e 8 princípios. Estamos na lição de número 6. Quero fazer aqui um breve resumo da onde nós saímos e onde nós chegamos. Iniciamos com a lição 1, negação, percebemos que havia alguma coisa, detectamos algo dentro de nós que não estava muito legal, algo que de algum modo afetava o nosso comportamento de modo negativo. Então percebemos na lição 1 a negação e a gente abriu os olhos para isso. Há alguma coisa errada que de algum modo influencia no meu comportamento, sobretudo no meu comportamento negativo. Aí nós vamos para a lição 2, que é a lição potente. Nós percebemos que nós não tínhamos recursos suficientes para enfrentar aquilo que nós detectamos. Então, isso demanda de algo que seja muito mais poderoso. Na lição 3, na lição da esperança, nós descobrimos que poder é esse, que força é essa. Depois nós fomos para a lição de número 4, que é a lição da sanidade, e descobrimos lá que nós, de forma intermitente, alguns têm momentos de insanidade, assim como outros, de forma contínua, têm a sua insanidade em uma respectiva área. Depois nós chegamos na lição de número 5, que é a lição da entrega. Nós percebemos ali que a entrega pode ser prazerosa e, sobretudo, quando a entrega é feita por amor. Na lição de número 6, nós vamos falar um pouco sobre atitude ou ação. O fato é que nós tomamos decisões, temos tomadas de decisões, fazemos escolhas, mas se essas tomadas de decisões, essas escolhas ficarem apenas no plano das ideias, não vai haver crescimento, não vai haver evolução. As decisões tomadas, as escolhas feitas demandam a prática, demandam atitude, exigem ações. Do ponto de vista espiritual, por exemplo, alguém diz, eu decidi entender Deus. Bom, se ele decidiu entender Deus, se ele fez essa escolha, ele precisa ter atitudes. Uma delas é ler as Escrituras Sagradas, é aprender com quem tem conhecimento e tem sabedoria. Ele vai poder conhecer os pensamentos de Deus, assim como o coração de Deus. Então ele precisa ter certas atitudes. Não basta ele escolher entender Deus. Do mesmo modo, correlacionado, por exemplo, a arrependimento. Eu não vou ficar no plano das ideias. Decidi me arrepender, mas ele de fato tem que se arrepender. De fato ele tem que ter uma mudança de paradigma, um modo diferente de ver e um modo diferente de agir. Ele vai ter que ter atitude. Do mesmo modo, quando alguém decide confiar em Deus. Decidir confiar em Deus. Então, você vai ter que viver essa confiança na prática, que frequentemente você vai ter essa experiência em dias de crise, em momentos de dificuldade. É exatamente nesse período, nesse tempo, que você vai ter a prática da confiança. Vai ter que ter uma atitude de confiança, expectativa confiante em Deus. Bom, algumas atitudes na lição 6 a gente tem que tomar. São 5. Eu preciso aceitar, preciso me comprometer, eu preciso abrir mão, eu preciso aprender, que é só o começo, eu preciso aprender a viver um dia de cada vez. Vamos pensar sobre a primeira atitude, aceitar. Bom, às vezes falar aceitar fica algo assim meio que repressivo. Você precisa aceitar. Mas se eu olhar para esse aceitar da mesma forma como eu olho para o termo receber, eu tenho uma outra conotação. Bom, quando eu penso em receber, eu penso em ganhar. Então, vamos pensar por aí, sobre o termo receber. Aceitar para receber. Aceitar para ganhar. Quais são os meus benefícios na hora que eu aceito? Bom, o primeiro benefício é que eu tenho um eixo. Então, todas as coisas passam a girar em torno desse eixo. Outra coisa, outro benefício, é a minha capacidade que eu vou ter de reconstruir, reedificar, me refazer ou refazer. Nessa lição atitude, a atitude de aceitar, ela é uma atitude que faz com que eu tenha esse eixo. Que eixo é esse? Spinoza
disse certa vez que dentro do homem há uma energia que significa potência de agir. Ele chama essa energia de alegria. Jesus, certa vez, esteve com seus discípulos e disse: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ora, o que eu ganho? O que eu recebo? Eu recebo a presença de Jesus. E com a presença de Jesus eu recebo algo importantíssimo para o meu dia a dia. Alegria. Bom, como empresário, eu preciso ter isso todos os dias, porque essa alegria é minha capacidade de reconstruir, é a minha capacidade de refazer. Então, a palavra de Deus diz que aquele que confessa com a sua boca e crê em seu coração que Jesus ressuscitou, então, esse é aquele que recebe, esse é aquele que ganha, esse é aquele que aceita. A segunda atitude é a atitude do comprometimento. Você precisa se comprometer. Bom, é a mesma coisa que trato, é a mesma coisa que pacto, é a mesma coisa que aliança. Bom, significa dizer que você vai ter que cometer um egocídio. Significa dizer que você vai ter que deixar de ser um ególatra. Você agora não anda sozinho. Você agora não decide sozinho. Você precisa abrir mão de si mesmo um pouquinho e permitir que esse poder superior tenha voz em você, que tenha poder de fala. Você precisa ouvir as narrativas desse poder superior. Então se comprometa. Essa é a segunda atitude que você tem que tomar. A terceira atitude é a atitude que diz que você tem que abrir mão. E esse abrir mão significa que você tem que se entregar. Nós falamos isso na lição anterior. Se entregar parece um termo meio que pejorativo, uma conotação pejorativa. Porque quem se entrega parece que está fadado à derrota, parece que está perdendo algo. Nos termos espirituais, no sentido espiritual, a palavra entrega tem a ver com benefício, tem a ver com prazer. Pense nos relacionamentos de amor, relacionamentos de afeto. Quando alguém está apaixonado por uma outra pessoa, ela se entrega. E ela tem prazer nessa entrega, porque se entregou por amor, porque ela quer se perder no outro, porque ela foi achada por esse outro. Abrir mão significa se entregar para Deus, se perder no amor de Deus. E se entregar e abrir mão significa também você começar do zero, começar com as mãos vazias, perceber o que o outro tem para dar a você. Então, abra mão, tome essa atitude, se entregue, comece do zero. Veja como essa relação pode ser uma relação que possa trará para você benefícios extraordinários. Mas cometa o egocídio, deixe de ser ególatra, divida a sua vida com um poder superior. Tenha prazer na entrega, porque é uma entrega por amor. A outra atitude importantíssima também é o fato de você compreender que é só começo. É difícil na nossa sociedade, a cultura que nós vivemos, pensar desse modo. Vivemos uma cultura onde tudo tem que ser instantâneo. Existem algumas máximas que durante o tempo perderam seu valor. Por exemplo, aquela que diz, devagar a gente vai longe. Não. Nos tempos atuais, devagar, as pessoas acham que a gente não vai mais longe. Tem outra também importante que diz, a pressa é inimiga da perfeição. Não. A pressa, hoje em dia, é a amicíssima da perfeição, quando, na verdade, continua não sendo. Quando a gente fala sobre você perceber que é só o começo, é porque a gente percebe também que a vida é um processo. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu à igreja de Coríntios. Disse mais ou menos assim, quando eu era menino, vivia como menino, discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Veja, a vida é processo e transição. Portanto, tudo um começo. Mais interessante, o próprio apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos e diz assim, Deus é fiel e justo para completar a boa obra que um dia ele começou. Veja e perceba, a vida é um processo e o poder superior é que está ajudando a você a evoluir, a crescer. Pense
também o que o autor de Eclesiastes, no capítulo 3, diz. Há tempo determinado para todas as coisas. A gente vive ciclos. Por isso a gente é um ser em processo. Pense nisso. É só o começo. Você, quando decidiu algo na sua vida, você iniciou um grande projeto. Existem ciclos, mas existem todo um processo, toda uma transição. É só o começo. Experimente ciclo por ciclo, tempo, momento e momento, ok? E diante do fato de você saber que é só o começo, pense também em tomar a sua última atitude aqui hoje na lição, que é viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Pense nesse momento presente. Sabe, a única coisa que pode impedir o teu crescimento e a sua evolução é o fato de você permitir ser saqueado pelo seu passado. Isso é um dos fatores que pode impedir o seu crescimento e a sua evolução. Você é saqueado pelo passado e começa a gerar dentro de você o medo do seu futuro. Não permita que o passado saqueie o seu momento. Não gaste energia do seu tempo precioso. Viva um momento de cada vez. Perceba que Deus, Ele fará muitas coisas na sua vida a partir do tempo presente. Você precisa experimentar isso, você precisa usufruir isso. Então viva um dia de cada vez. Veja como isso é delicioso. Não fique preso no passado. Você não consegue mudar absolutamente nada que você fez de negativo no passado. Você não consegue prever o seu futuro. O que você consegue nesse momento é viver o presente. Então, viva um dia de cada vez em Cristo, no Cristo, nele, por Ele e para Ele. Bom, terminamos aqui. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja abençoada por Deus a partir dessas atitudes. Não fique no plano das ideias. Tem ação, tem atitude, ok? Domingo que vem, às 11 horas, celebração da Igreja Batista em Orla, ok? Da Orla. Temos transmissão ao vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.